vamos continuar nossa revisão falando ainda de derivativos. Veja esta questão, estilo CESP, certo e errado. Julgue os seguintes itens relacionados às operações com derivativos, certo ou errado. Primeiro, o prazo dos contratos a termo no mercado a termo da Bovespa não pode ser superior a 120 dias. Esse item está correto ou errado? O que você marca? Esse item está errado. Os prazos no mercado a termo da Bovespa podem ser superiores a 120 dias. Relembrando, no mercado a termo da Bovespa, segmento de ações, o prazo mínimo é 16 dias e o prazo máximo é 999. Os prazos mais comuns são múltiplos de 30, 60, 90, 120 e 180. Mas, pelo regulamento, é possível qualquer prazo entre 16 e 999 dias. Portanto, afirmar que não pode ser superior a 120 dias está errado. Diz o segundo item: mercado futuro e mercado a termo são mercados distintos. Acerca deste item, o que você conclui? Esse item está correto ou errado? Esse item está correto. Mercado futuro é uma coisa, mercado a termo é outra. Relembrando, no mercado a termo há o compromisso fechado de entrega de um determinado ativo num determinado prazo por um determinado preço, um determinado valor. Não há ajuste diário das posições e os dois ficam amarrados até a liquidação. Já no mercado futuro, pode haver reversão de posição, ou seja, aquele que está numa posição comprada ou numa posição vendida, ele pode assumir uma posição igual e oposta, e com isso uma posição anular a outra e ele sair do mercado. Então ele não tem obrigação de manter a sua posição até o vencimento no mercado futuro. No mercado futuro há ajuste diário da posição comprada ou vendida, com débitos e créditos diários nas suas contas de ajuste de margem. Se o que eu acabei de explicar não ficou muito claro para você, volte na nossa aula teórica e relembre: mercado de derivativos, mercado futuro e mercado a termo são mercados distintos. Vamos ao próximo item. O hedger pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica que negocia, ou seja, efetivamente compra e vende determinada commodity ou instrumento específico consubstanciado no contrato de opções. O que você conclui acerca deste item? Esse item está correto ou errado? Esse item está errado. Vamos entender uma coisa. O hedger é aquele agente do mercado que busca proteção da sua posição. Ele quer minimizar ou evitar o risco de perda. Portanto, no mercado de opções, que é o que ao final o item está se referindo, o hedger assume uma posição titular. Vamos deixar claro uma coisa. Nem todo titular numa opção é um hedger, mas todo hedger numa opção assume uma posição titular. A posição lançadora só é assumida por especuladores, porque o lançador é que assume o maior risco. O lançador é que corre realmente risco de um prejuízo maior. Dependendo do tipo de posição lançadora, pode ser até um prejuízo potencial ilimitado, como nós vimos, por exemplo, no caso do lançador descoberto de uma opção de compra. Ora, se o hedger no mercado de opções ele assume uma posição titular, ele não necessariamente compra e vende, porque ele pode não exercer a sua posição
caso o mercado à vista se torne mais interessante. Então, o hedger, no mercado de opções, ele assume uma posição titular, ele paga o prêmio, e aquele prêmio funciona como um seguro, passa a ser o limite da sua perda, se ele não exercer a opção. Perda no mercado de derivativos. Porque vamos ter claro também o seguinte: se o hedger de compra, por exemplo, não exerce a sua opção de comprar, porque o ativo no mercado à vista está mais barato, aí ele compra no mercado à vista, e posteriormente esse ativo se valoriza e ele vende com lucro, ele não teve prejuízo. Ele só adiou o lucro, mas protegeu-se contra uma eventual subida daquele ativo. Então ele pagou um seguro ao adquirir uma opção de compra. Então o hedger, no mercado de opções, ele paga o prêmio para se proteger. Para ele funciona efetivamente como um seguro contra perdas. Então não necessariamente ele compra ou vende aquela commodity ou aquele ativo. Então quando o item afirma que o hedger efetivamente compra e vende determinada commodity no instrumento do contrato de opções, está errado. Porque não necessariamente ele vai exercer a opção. Ele só vai exercer a opção se lhe for interessante, como nós vimos em nossas aulas teóricas. Vamos então para o próximo item. Diz o próximo item: o especulador no mercado de opções é aquele que pratica uma atividade perversa ou ilegal, sendo proibida essa prática no Brasil. Este item, você entende que está correto ou errado? Esse item está errado. Esse item expressa o senso comum. Esse item caiu em uma prova de banco público. Se a memória não me falha, foi uma prova para o Banco do Brasil, aplicada pela CESP. E esse item expressa o senso comum. As pessoas que não estudaram, que não analisaram o funcionamento do mercado de ações, do mercado de derivativos, do mercado de renda variável, realmente acham que especulação é uma coisa ruim, uma coisa perversa. Mas a gente que estudou sabe que não é. O especulador, ele é necessário no mercado de renda variável, e especialmente no mercado de derivativos. Porque no mercado de derivativos, o hedger traz lastro, porque é ele que busca negociar, adquirir a mercadoria, a commodity ou o ativo. O especulador, como nós vimos em nossa aula teórica, é aquele participante que compra o que não quer e vende o que não possui. Porque o objetivo dele é ganhar com as diferenças de cotação. Então ele assume o risco da volatilidade do mercado e traz dinheiro para o mercado, portanto ele traz liquidez, é ele que permite, por exemplo, que o hedger faça a sua proteção no momento em que todo o mercado está tendo o mesmo tipo de análise. Então dizer que o especulador é um criminoso, é um bandido, é senso comum, mas do ponto de vista do conceito no mercado está errado. Vamos então para o próximo item. Diz o próximo item: o mercado a termo possui ajustes diários, desembolsos ou recebimentos de recursos ao longo da operação. Sobre este item, o que você conclui? Ele está correto ou errado? Esse item está errado. Não é no mercado a termo que há desembolsos diários, que há ajuste de posições. É no mercado futuro. O mercado a termo, o valor pelo qual o ativo será negociado na data do vencimento é fechado no momento do contrato. E é aquele valor e acabou. Ele será pago integralmente no vencimento. Então não há ajuste diário de posições. O ajuste diário de posições ocorre no mercado futuro. Por isso o item está errado. Vamos então ao último item desta questão. Em geral, o mercado futuro trabalha com a entrega física do ativo, contrato futuro, em data pré-determinada. Esse item está correto ou errado?
esse item está errado. Porque o segmento que trabalha em geral com a entrega física do ativo é o mercado a termo. O mercado a termo, como acabamos de comentar, determinado ativo ou um título ou uma mercadoria, uma commodity, é negociada num determinado momento e num outro momento mais à frente será entregue pelo vendedor e paga pelo comprador. Então, a entrega física do ativo ocorre geralmente no mercado a termo. No mercado futuro, na maioria das situações, a liquidação não é no vencimento, é aquela liquidação anterior por reversão de posição. Até porque, no mercado futuro, admite-se negócios, contratos futuros, baseados em índices financeiros. Por exemplo, o contrato futuro de taxa de juros, contrato futuro de índice da bolsa. E você não entrega essa mercadoria, até porque ela não é uma mercadoria, é um índice, é uma commodity, entre aspas, abstrata. Então, é o acerto de posições que permite celebrar contratos futuros em torno de um índice. Na verdade, um contrato futuro em torno de um índice, o mercado futuro negociando índices, é praticamente uma bolsa de apostas. Os comprados acreditam que aquele índice irá subir. E os vendidos acreditam ou apostam ou querem se proteger pelo fato do índice, eles acreditarem que o índice irá cair. Então, no mercado futuro, não se trabalha normalmente com a entrega física da mercadoria. Não quer dizer que não possa haver. Há liquidação de contratos futuros baseados em commodities, em que se dá no vencimento e há a entrega da mercadoria. Tanto que a BMF tem um serviço que possibilita isso. Ela aluga estábulos para guardar, por exemplo, bois, quando é um contrato futuro de boi. Ela aluga silos, armazéns, para armazenar commodities agropecuárias, como por exemplo algodão, soja ou café, quando se trata de um contrato futuro que será liquidado no vencimento com a entrega física daquela mercadoria. Mas essa não é a regra geral. Via de regra, o mercado futuro, os contratos futuros são liquidados financeiramente por reversão de posição. Vamos então para a próxima questão, que é uma questão sobre opções de uma prova anterior do Banco do Brasil. Diz a questão: em relação às opções, é correto afirmar que, letra A, o lançador de uma call e o titular de uma put assumem os mesmos compromissos em relação às suas contrapartes. B, tanto opções europeias quanto opções americanas só podem ser exercidas em uma data pré-determinada. C, preço de exercício é o valor pago pelo comprador de uma opção de venda para obter o direito de comprar o ativo objeto da opção. D, a expressão call no mercado refere-se a uma opção de venda e a expressão put refere-se a uma opção de compra. E, prêmio é o valor recebido pelo vendedor da opção como contrapartida à sua exposição ao risco. Qual alternativa está correta? Qual opção você assinala? Resposta correta, letra E. Prêmio, efetivamente, é o valor recebido pelo vendedor da opção como contrapartida à sua exposição ao risco. O lançador, que é quem vende a opção, recebe o prêmio, que é o preço que o titular paga ao lançador para poder ter o direito que será exercido ou não posteriormente. Vamos ver por que as outras opções estão erradas. A letra A está errada porque titular não tem compromisso. Titular numa opção não tem obrigação, ele só tem direito. Quem tem obrigação é o lançador. Então dizer que o titular da put tem a mesma obrigação que o lançador da call está errado, porque o lançador da call tem obrigação de comprar e o titular da put tem direito de vender. A letra B diz que tanto opções europeias quanto opções americanas só podem ser exercidas em uma data determinada. Isso está errado, porque a opção europeia realmente só pode ser exercida no vencimento, mas a opção americana pode ser exercida a qualquer momento até o vencimento. A letra C está errada, porque isso não é definição de preço de exercício, é definição de prêmio.
Segundo, que o comprador de uma opção de venda não obtém direito de comprar, obtém direito de vender. E a letra D está errada porque é o contrário. A expressão call se refere a uma opção de compra e a expressão put se refere a uma opção de venda.